Bom dia, meus amigos! Estamos começando o nosso programa Viagem pela Bíblia, aqui na rádio MIC FM. Bom dia a todos. Kaique, bom dia. Firme e forte, encerrando o ano. Hoje é o último programa do ano e nós vamos ter uma mensagem muito abençoada aqui. E hoje, nossa viagem vai ter alguém a bordo, né? Um programa especial. É o último programa do ano, tem que encerrar com chave de ouro, né, pessoal? Hoje vamos falar sobre servir ao próximo. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui um amigo que já esteve aqui uma vez, trouxe de novo, que é muito abençoado. Pastor Valder vai estar aqui compartilhando com a gente um ensinamento sobre servir ao próximo. Então, Pastor Valder, fica à vontade, o programa é seu. Oh, que maravilha, Jean, é um prazer imenso estar aqui com você de novo, né? Um homem de Deus, um homem abençoado, nesse programa maravilhoso. E aí, Kaique, um dia a gente vamos se conhecer ainda, viu, Kaique? Mas vamos lá pela viagem pela Bíblia, né, pela MIC FM. Só antes do pastor Valdo continuar, vou falar uma coisa pro pessoal aí. Vocês estão ouvindo o som de pássaros? Nós estamos aqui no meio da natureza. Estamos debaixo de um pé de jabuticaba e tem vários pássaros cantando aí. É ao vivo, viu, gente? Não é montagem, não. Isso aqui é o som dos pássaros mesmo, som da natureza, para enfeitar ainda mais o programa. Oh, maravilha! A passagem que eu trouxe hoje aqui é uma passagem maravilhosa, né? Que toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é edificante, é a palavra de Deus. Está lá em João 13, a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo essa passagem e depois a gente vamos comentar ela. Versículo 1: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora e deixou este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus, que estavam neste mundo, e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou a toalha, amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. E Jesus respondeu: se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Respondeu Jesus. Então disse Pedro: então o Senhor lave somente os meus pés. Não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça, pediu Simão Pedro. E aí Jesus disse: quem já tomou banho já está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor, mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para vocês. Façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de todos vocês. Eu conheço aqueles que eu escolhi, pois tem de ser cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeição comigo virou-se contra mim.
Digo isso a vocês, e agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem eu sou. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem recebe aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então a gente vê que essa passagem aqui, ela se torna mais clara, ela se torna mais completa quando você vai lá em Lucas, né, do 22 ao 24. Aí é que você entende essa passagem. Lucas 22, 24 está escrito assim, ó: e os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menor. O importante é que deve ser como o que é mandado. Quem é mais importante é o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo. Claro que o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou aquele que serve. E olha bem para você ver. Então, e aqui em Lucas se fala melhor por que aqueles discípulos, né, começaram uma discussão entre eles em querer saber qual era o maior. E aí Jesus toma essa posição, né, que pega a toalha, que pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele começa a mostrar, ó, eu sou o mestre, eu sou o Senhor e vocês sabem quem eu sou e verdadeiramente eu sou. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. E nota que quando ele lavava, somente Pedro, né? Chegou na vez de Pedro, Pedro diz: não, mestre, meus pés você não vai lavar, né? O Pedrão dizendo assim: vê lá, se o Senhor, o Filho de Deus, vai lavar os meus pés. E aí Jesus fala para ele: olha, Pedro, agora você não entende o que eu estou fazendo, mas lá na frente você vai entender. E se eu não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Olha aqui que interessante, né? Em Mateus, no 11, Jesus diz assim, ó: eu afirmo a vocês que isso é verdade, que todos os homens que nasceram de João Batista é o maior. Então Jesus está dizendo, ó, que o nascido de mulher e homem ali não teve profeta maior do que João Batista. Mas aí ele fala, ó, porém, quem é menor no reino do céu é maior do que João Batista. É maior do que João Batista. Aqui no versículo 10, vamos voltar lá no versículo 10. No versículo 10, Jesus fala assim, o Pedro fala assim, quando Jesus disse assim que ele não seria discípulo se ele não fizesse aquilo, né? Aí, então o Senhor, lave somente os meus pés, mas lava minhas mãos, lava minha cabeça, pediu Simão Pedro. Você dá para entender isso, que no coração de Pedro era um desejo enorme ser seguidor de Jesus. No coração dele era um desejo enorme ser discípulo de Jesus. Ele fica tão empolgado que fala, Senhor, então me lava inteiro, eu preciso ser lavado inteiro. E aí Jesus, lá em João 15:3, ele fala assim, vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos que eu lhe tenho lhe dado. Então era necessário lavar só os pés, aquilo ali era algo simbólico, Jesus estava mostrando para ele, ó, não adianta vocês só falar, vocês têm que praticar. Não adianta vocês ser só o meu discípulo. Você chega numa casa, hospeda naquela casa, fala a palavra de Deus, mostra para ele a palavra de Deus, mas aí ó, você levanta cedo, você vê o dono da casa ali passando uma peleja danada para cercar um gado, passando uma peleja danada para fazer força para levantar um moeirão ou algo desse tipo. Você não vai lá e não bota a mão na massa, você não vai lá e faz. Opa, peraí, deixa eu ir aí, eu também vou te ajudar, vou pegar. O que você quer fazer mais? Então assim, nós que somos servos de Deus, não adianta nós só falar, tem que haver o gesto. Então Jesus pega e fala assim, vocês estão entendendo o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu peguei, estou aqui de joelho, estou dobrado, porque para se lavar um pé numa bacia tem que se dobrar, tem que se envergar.
E esses pés não eram como os pés que são hoje, que tem os homens que tem os pés tudo bonito, fazem as unhas, né, limpo, raspa o calcanhar, tudo limpinho, que esse pé bonitinho. Não, era o pé daquele povo naquela época, andava de sandália, poeira, era o pé tudo rachado, tudo sujo, não era aqueles pés totalmente bonitos. Então, naquela época, só quem lavava os pés dos senhores era o servo que fazia isso, né? Então Jesus está dizendo para nós, não é só da gente falar, a gente tem que botar a mão na massa. O que adianta você falar da mensagem de Deus, a palavra de Deus? Você fica sabendo que o seu vizinho está desempregado, a esposa está doente, aí você vai lá na casa dele, entra, fala do amor de Deus, que Deus pode mudar, Deus pode fazer, e você sai com a mão banando. Isso resolve alguma coisa? Não adianta. É você chegar e falar o que você está precisando. Tem arroz, tem feijão? Não tem? Vou ali buscar uma cesta para você. Como é que tá aí a conta de água, a conta de luz? Está pago? Não está pago. Então você não pode ficar sem a água, sem a luz. Toma aqui o dinheiro, deixa que eu pago. É isso, Jesus está dizendo para a gente que é isso. Não pode ser só de palavras, tem que ser de ações. Tem que ser de ações. Nós temos que mostrar quem nós somos. Nós temos uma identidade em Cristo. Aqui no versículo 15... Val, uma coisa que você falou interessante aqui, o que me chama a atenção nessa passagem, é que Jesus é Senhor dos Senhores, né? Rei dos Reis, e Ele, sendo o grande, né? O Messias de Israel, Ele com toda a sua glória e toda a sua majestade que Ele tem, Ele se humilhou ali, né? Ele se colocou na posição de servo. Então, assim, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e tudo que se fez junto com Ele. Então Jesus estava presente na criação, Jesus é Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante dele todo joelho se dobrará, e Ele assumiu essa posição de servo, lavando pés de pessoas que eram pecadores, precisando dele como Salvador. E a gente, então, quem é nós para falar que não vai servir? Quem é nós para falar não, esse eu não posso servir, esse aí não, eu sou maior que ele. Quem somos nós? Se Jesus lavou os pés dos outros, lição de humildade para nós. Interessante que ele fala assim, vocês entenderam o que eu fiz? Ele fala, então vá, faça uns aos outros. Faça uns aos outros. Né? Veja que coisa interessante para você ver, quando na noite que Jesus foi traído, né, Jesus fala para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele fala, eu mestre, eu te negar? Falo, sim, tu vai me negar 3 vezes. E aí acontece, né? Pedro está lá, prenderam Jesus, Pedro estava andando lá no pátio, lá, algumas pessoas lá reunidas, e aí uma pessoa fala assim, uai, aquele ali não é discípulo de Jesus, ele estava com Jesus, ele fala, eu não, aí chega no outro, eu também não, aí chega no outro, aí uma mulher pega e fala assim, você é um deles, porque a sua fala condena, a sua fala diz que você é dele. Quer dizer, a fala de Pedro indicava quem Pedro era, indicava que ele era servo do Senhor, que ele era discípulo do Senhor. Então, muitas das vezes, nós somos confundidos entre as pessoas, né? Porque a gente fala uma coisa e pratica outra, a gente não faz outra coisa. Às vezes a gente pergunta para a pessoa lá na igreja, né, ou um amigo seu no mundo, como é que você está? Às vezes você não vê ele há muito tempo, e você chega, como é que você está? Às vezes assim, ele para não ficar constrangido, ele não fala como que ele está, ou às vezes ele até inventa, mas porém ele deve estar passando por um aperto danado. Mas muitas das vezes a gente fala, se você está bem, está tranquilo, mas o que Jesus está dizendo? Pergunta para ele, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa e eu puder fazer por você, fale comigo, você está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer, eu te ajudo, mas se eu não puder te fazer, não te ajudar, eu vou atrás de quem pode, eu vou pedir quem pode, quem tem recurso para isso. E muitas das vezes a gente fecha os nossos olhos, né? Aqui voltando para a palavra no 15, e fala assim, pois eu dei exemplo para vocês, faça o que eu fiz. Olha agora aqui em 1 Pedro, isso aqui me chamou muita atenção. 1 Pedro 5,3 fala assim, não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Olha que interessante, pois se eu dei exemplo, faça o que eu fiz. Então, se você é líder, vamos supor, lá na tua igreja, você é líder de algum grupo, se você tem um trabalho lá dentro da igreja, a palavra vai falar, não procure dominar aqueles que foram entregues a vocês.
Você não pode se dominar, você tem que ser servo dele, você está ali para servir, você está ali para ajudar. E ele fala, ó, seja um exemplo. As pessoas têm que olhar para nós, aonde a gente estiver, e ver que nós somos diferentes do mundo. A pessoa tem que olhar para nós e nós temos que agir como tal pessoa. Não adianta só a gente, né, chegar de palavra, porque as palavras, elas podem dizer um monte de coisa, mas são os nossos gestos, as nossas atitudes, é quem mostra quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos. Né? Uma coisa interessante, na rua da casa da minha esposa, tem um homem, um senhor lá, o seu Lazinho, né? Ele é aposentado. E sábado agora eu estava sentado conversando com ele assim, do nada eu perguntei, seu Lazinho, o senhor está trabalhando? Ele falou assim, eu tô. Aí eu peguei e falei assim, uai, mas nessa idade o senhor está trabalhando, o senhor já é aposentado? Ele falou assim, não, eu faço comida lá no centro espírita, no lar lá, para as pessoas, os moradores da rua. Eu falei, mas então você cozinha lá? Ele falou assim, é sim, eu que cozinho, eu que faço o almoço para dar para os andarilhos, para as pessoas que moram na rua. Aí eu peguei e falei, gente, mas nessa idade que ele tá, dor nos joelhos. Aí eu falei, mas o senhor tá com problema no joelho? Eu falei assim, mas vou fazer o quê? Eu não posso parar, eu tenho que ajudar o meu próximo, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar o meu próximo. Eu falei, mas você tem salário lá? Ele falou assim, não, o salário que eu recebo é de Deus. Então veja bem, para você ver um homem naquela situação, naquela idade, fazendo panelada de comida. Ele falou para mim que tinha 50, 60 pessoas para alimentar. Está lá doando o tempo dele, está lá doando o tempo dele, está ajudando, está fazendo para o próximo. A gente não fala de religião, a gente não fala, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de pessoas. Nós temos que ter um entendimento o seguinte, que para Deus, a coisa que é mais importante sobre toda a face da terra são pessoas. São pessoas. Então, se Deus direciona você, pessoas para você ajudar, você tem que ajudar, você tem que fazer. Porque senão o amor dele não está em você, o amor dele não está em nós. Nós não podemos fechar os olhos. Você pode até fechar os seus olhos, mas os seus braços têm que estar abertos. Eu estou aqui, eu posso fazer alguma coisa para fazer, para te ajudar. Então Jesus, assim, além dele falar, ele mostra. Ele não fica só na palavra dele, ele mostra. Ele fala, é assim que se faz. Então ele está dando exemplo, ele fala assim, se eu que sou o filho de Deus, vocês sabem disso que eu sou, eu faço isso para vocês, o que custa vocês fazer também para os outros? Aí ele fala que o maior no reino é o que é menor, é o que é menor. Não adianta nada a gente ficar olhando com o olhar de superioridade para as outras pessoas. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de todas as nossas atitudes. Ele sabe que você tem condições de ajudar. E você não faz, você omite, você não faz. Você não pega. Gente, tem muitas pessoas precisando pegar a bacia, a toalha e lavar alguns pés. Amém. Amém então, pastor. Glória a Deus. Amém, que bom. Pessoal, nossa viagem está chegando ao fim, né? Nosso tempo já está dando aqui. Eu quero agradecer muito a presença aqui do pastor Walder. Amém. Encerramos o ano com chave de ouro, né? Uma palavra muito abençoada. Desejo a todos aí, nossos ouvintes, um 2025 muito abençoado, a todos vocês. E até a próxima semana com mais um programa. Pastor Walder, muito obrigado. Amém, glória a Deus. Você sabe que o programa aqui é seu também, viu? Amém. Quando você quiser vir. Amém. As portas estão abertas para você, que é muito bom quando você vem. Um abraço. Eu tenho o maior prazer de ter você como irmão e como amigo. Amém. Tá bom? Amém. Kaique, um abraço a todos os ouvintes. Feliz 2025 a todos vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus.